Olá, um bom dia para você. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a família. Já fizemos algumas abordagens aqui sobre a família, mas a família é uma instituição tão importante para Deus que Satanás começou a tentar a família desde o jardim do Éden, quando ele seduziu Eva a comer do fruto proibido. Então veja a importância que a família tem para Deus, porque tudo que é importante para Deus, Satanás quer destruir. Então cuide da sua família, zele pela sua família, se sacrifique pela sua família, que você vai ter uma recompensa grandiosa durante a sua vida e principalmente no final da sua vida. Como é bom nós terminarmos a nossa caminhada aqui na Terra, deixando esse legado de filhos criados, filhos comprometidos com o Senhor, um casamento ajustado, equilibrado, buscando sempre a Cristo para orientar nessa difícil tarefa que é caminhar juntos no matrimônio. Não é uma tarefa fácil, mas se nós estamos com Cristo, tudo se torna mais fácil. Veja o que nós lemos no Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que é que isso quer dizer? Se o Senhor não edifica a nossa casa, se o Senhor não edifica a nossa família, se nós não convidamos a Cristo para ser parte do nosso matrimônio, para ser parte do nosso lar, em vão nós trabalharemos em prol da nossa família. Aqueles que não convidam a Cristo para estar na sua família, ajudando a edificar as vidas dos seus filhos, edificar o seu matrimônio, eles podem realmente terminar num grande desastre. Então é uma recomendação que nós precisamos levar muito a sério. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, nós sabemos que a família é o nosso maior tesouro. Não adianta sermos ricos, prósperos financeiramente e termos uma família destruída. Isso acaba com o nosso ser, a nossa alma vive angustiada. Quando olhamos, vemos nossos filhos em caminhos errados. Mas quando nós olhamos e vemos que apesar das circunstâncias difíceis de criar filhos, principalmente nos dias de hoje, mas nós vemos que nós estamos conseguindo passar para eles, transmitir para eles os valores cristãos, e que eles estão tendo uma boa conduta, eles estão tendo responsabilidade na sua caminhada, durante a sua vida, no seu trabalho, perante a sua esposa, que é uma família que eles já estão construindo, nós ficamos infinitamente gratos ao Senhor, não é verdade? Então, podemos dizer que a família é o nosso maior patrimônio. Se nós tivermos que listar em algum momento o nosso patrimônio, o primeiro item tem que ser a família. Depois você pode colocar: eu tenho 2 casas próprias, eu tenho 5 carros, eu tenho muito dinheiro investido, mas o maior patrimônio é a nossa família. E nos Salmos 127 e 128, esses salmos nos falam de 4 fases que a família vive. Porque a família, ela vai progressivamente crescendo. E ela vai passando por várias fases. E cada fase é um desafio. Então, nós podemos dizer que a primeira fase é a fase do matrimônio.
E no caso do matrimônio, o nosso matrimônio tem que estar lastreado em Deus, tem que estar lastreado na palavra de Deus, porque são duas naturezas que começam a conviver juntas, naturezas pecaminosas, como nós já sabemos, mas que procuram se ajustar para buscar uma unidade de pensamento, uma unidade de sentimentos, de metas, para poder conduzir bem tanto o matrimônio como a vida dos filhos. E se você ler no Salmo 127, verso 1 e 2, ele está alertando para essa primeira fase da família, que é o matrimônio. Porque o que é que ele diz nesse verso que nós acabamos de ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você contraiu um matrimônio recentemente, ou você já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa, em todos os momentos da nossa vida conjugal, nós estamos sempre procurando nos ajustar um ao outro e devemos procurar essa unidade sempre lastreado na palavra de Deus. Então podemos dizer que a maior necessidade do matrimônio é Deus. Porque um matrimônio sem Deus, ele é muito mais difícil do que um matrimônio com Deus, onde Deus está envolvido na vida dos cônjuges, porque por si só o matrimônio é uma coisa difícil. E a segunda fase do matrimônio? A segunda fase da família que contraiu aquele matrimônio é a fase dos filhos pequenos. Nós lemos em Salmo 127, de 3 a 6, leia esses versículos, e nós lemos aí que os filhos são herança de Deus e são flechas nas mãos do guerreiro. Ou seja, crie os seus filhos nos caminhos do Senhor, porque esses filhos serão herança de Deus. É isso que Deus espera do matrimônio, que nós demos a Ele filhos que sejam uma herança para Ele. Podemos dizer também que os filhos são um presente de Deus para os pais. Você já passou por alguma circunstância onde você precisou dos seus filhos e eles já estavam com uma maturidade para lhe atender, para lhe socorrer? Nós já passamos por isso. Eu e meu marido já passamos por isso. E como vimos o mover deles em nos atender, em nos prestar serviço, em nos socorrer em momentos difíceis. Então, os filhos são presentes de Deus para os pais. São dádivas do céu e são ferramentas que serão utilizadas no momento certo e da forma correta. A terceira fase do matrimônio é a fase da família criada. Veja como nós vamos evoluindo no nosso matrimônio. Começa com 2, já começamos a multiplicar a família, começam a vir os filhos são pequenos, precisam de nós, mas depois nós entramos naquela fase em que os filhos já estão criados. No Salmo 128, de 1 a 4, eu lhe convido que você reflita nesses versículos. Porque esta família criada agora, onde cada um talvez já tenha a sua independência financeira, essa família precisa continuar ser unida, e unida segundo a palavra de Deus, lastreada na palavra de Deus. Então, esta família já criada, que os filhos começam a se tornar mais independentes, nós como pais também já começamos a ter uma estabilidade financeira maior, porque eles já assumem suas necessidades
eles já procuram trabalhar, ter a sua renda, e os pais aí entram nessa fase de uma situação financeira mais estabilizada, que quando eles são pequenos, toda a responsabilidade, todo o gasto está sobre os pais. E então esses filhos criados, eles começam a usufruir do fruto do seu trabalho. Agora imagine se você tem um filho preguiçoso, que não quer trabalhar, que quer continuar vivendo às suas custas. Realmente isso dá um desgosto muito grande aos pais, porque todo pai quer que o seu filho, depois de uma certa idade, ele assuma a sua vida, ele assuma os seus gastos, ele constitua também uma família para dar netos para eles. E aí, quando os filhos já estão criados, estão assumindo sua própria vida, a esposa tem um papel muito importante. A mulher, ela tem a capacidade de ser um elo de união dos filhos, porque a tendência pode ser que cada um queira ir para o seu lado, cada um vai ter a sua vida própria, mas o elo precisa continuar existindo. O elo familiar precisa continuar existindo, mesmo porque sempre vamos precisar uns dos outros. E a esposa, a mulher, ela tem essa capacidade de manter este vínculo familiar. Então você, que é esposa, fique atenta a isso. Você que é esposa, que é mulher, Deus capacitou a mulher a, de uma forma muito sábia, manter esse vínculo familiar e manter esta família unida, trazendo sempre uma comunhão, né? Uma comunhão entre os membros da sua família, através de fins de semana juntos, através de almoços juntos, através de uma vida em comum, mesmo que eles já tenham conquistado a sua independência financeira. Então nós começamos, a cada fase do matrimônio, nós começamos a celebrar a vida de uma forma diferente em cada etapa familiar. E nós teremos sucesso sempre se essa celebração se dá na presença de Deus. Agora vamos à quarta fase. Está lá em Salmos 128, versos 5 e 6. Vá lá em sua Bíblia e leia e medite nele. É a fase dos netos. Então os filhos já estão criados, constituíram famílias e todos ficam na expectativa da chegada dos netos. E aí começamos a relembrar tudo o que passamos quando criamos os nossos filhos. Mas os netos vêm para alegrar o coração dos avós, mas os avós não podem interferir na educação deles, porque eles vão precisar receber as instruções, os ensinamentos, as diretrizes dos seus pais. Nós podemos sugerir, nós podemos aconselhar, mas nunca interferir, porque é necessário que essa comunhão se mantenha nesta quarta fase da família. Muitas vezes, muitos conflitos são criados, né, com a chegada dos netos, mas nós precisamos ter muito cuidado na nossa forma de colocar as coisas, nos nossos limites. Nós temos um limite a obedecer, não podemos ultrapassar este limite e entrar naquela área que é dos pais. E dessa forma, a nossa família, constituída por filhos e depois por netos, passa a ser o maior legado. O maior legado que nós deixamos para a nossa sociedade é criar essa descendência santa, criar filhos
sempre voltados para o Senhor, buscando este conhecimento do nosso Deus, buscando esta santidade, esta purificação. E assim nós vamos realmente deixar um legado para a nossa sociedade. Então valorize a sua família. Seja um agente de paz para as gerações que estão por vir. E nunca desista da sua família. Nós sabemos que tem muitas famílias que passam por situações muito difíceis. E que muitas vezes as pessoas se cansam, às vezes a esposa se cansa e larga de mão e se separam. Não desista da sua família, porque se você está andando com Deus, Ele vai lhe ajudar a superar todas as dificuldades. Coloque sempre a sua família nas mãos de Deus e se prepare para experimentar essas 4 fases que nós falamos aqui nesta reflexão. Então eu quero te abençoar com esse desejo de realmente nunca desistir da sua família, com esse desejo de estar sempre pronta para socorrer, para atender, para aconselhar, para ajudar aos seus filhos nesta caminhada por esta terra e não permitir que Satanás interfira no seu lar. Tire e quebre a comunhão que você pode estar construindo. Fique atenta, porque o inimigo tentou e conseguiu destruir a primeira família que foi criada por Deus lá no Jardim do Éden. Eles tiveram que ser expulsos do Jardim do Éden porque preferiram obedecer a Satanás do que a Deus e passaram por maus momentos. Mas como nosso Deus é tão misericordioso, Ele proveu um plano para resgatar de novo esta família para Ele. Mas não desista da sua, fique atenta, tenha discernimento espiritual, acompanhe seus filhos desde pequenos, procure se aproximar, ter conversas, criar uma confiança entre pais e filhos, porque a nossa sociedade está desvirtuando as nossas crianças e os nossos jovens, mas o que está em nós, que é Cristo Jesus, é muito maior do que o que está lá fora. Creia nisso e vá em frente, siga adiante e que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Até outro momento, onde nós nos encontraremos para continuar refletindo na palavra de Deus. Compartilhe as nossas mensagens e vamos juntos proclamar esta palavra preciosa, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Até outro momento.